Mateus capítulo 26, 69 está escrito: quando eu parar, os irmãos completam. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, e ele negou outra vez: conjuro-me com juramento, não conheço tal. E logo depois aproximou-se os que ali estavam e disseram a verdadeiramente também tu estava com eles, pois a tua fala te ou condena. 74. Então começou ele a espraguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disseram: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Podeis nos assentar, queridos? Glória a Deus, aleluia. Eu quero pregar em cima disso hoje, irmãos. Quantas pessoas têm negado ao Senhor? A Bíblia diz que Jesus, quando ele foi pendurado no madeiro, ele intercedeu por cada um de nós. Jesus está dizendo: eu dou a oportunidade a cada um de vocês, complementando a fala da irmã Ana, enquanto há vida, há esperança. A Bíblia diz que esse discípulo, ele era pescador. Filipe, André, Pedro, entre outros, Bartolomeu. A Bíblia diz que Jesus, passando sobre o mar, ele vê estes homens pescando peixe, A Bíblia diz que Jesus fala: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, ou pescadores de alma. Esses homens, eles tinham responsabilidade. Eu nunca fui, mas o meu pastor ele fala que a empresa de Pedro era grande, irmão, muito grande a empresa de Pedro. O interessante é que quando eles recebem o convite, eles vão até Jesus, ele deixa tudo para seguir a Jesus. Sabe o que é interessante, irmão? Hoje a gente não quer abrir mão de nada para servir a Jesus. Quando nós levantamos a nossa mão e reconhecemos a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida, ei, não tem espaço para mais ninguém. Você não pode amar a tua mãe, o teu pai, os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo acima dele. Você não pode. Ele é o único. A Bíblia diz que este homem andava com Jesus. Certamente este homem, ele tinha um defeito. Qual é o defeito deste homem? Ele era explosivo. Ele era um homem de pequeno temperamento. Ele tinha um pavio curto. Mas Jesus amava este discípulo por nome de Pedro. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama. Mas presta atenção nesta noite: ele não vai passar a mão na tua cabeça. A verdade, ela tem que ser dita. Não há nada contra a verdade a não ser a própria verdade. Jesus te trouxe aqui nesta noite para você ouvir a verdade dele, que é salvação e vida eterna. Porque muitos hoje estão
lugar, com todo respeito, em alguns lugares hoje, irmão, com todo respeito, eu prego a palavra. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que os afeminados, os gays, as lésbicas vão ficar de fora, vão ser lançados no lago de fogo se não se arrependerem. Hoje estão fazendo uma palhaçada dentro da igreja. Hoje tem homem sexual, pastores casados com outro homem e não pode falar nada. Hoje a igreja virou uma palhaçada em alguns lugares. Por quê? Porque muitos pastores estão passando a mão na cabeça, porque muitos membros estão apoiando o pecado, o erro do pastor, e ninguém fala nada. Por quê, pastor? Será o que está acontecendo? Jesus mudou ou ele permanece o mesmo? Jesus, ele mudou? Não, querido, ele permanece o mesmo hoje, amanhã e eternamente para todo sempre. A Bíblia diz que Jesus, quando ele vai para ser crucificado, ele diz: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue à morte, vão escarnecer de mim, eu vou pagar o preço por você. Hoje é o contrário, eu vou pregar a palavra, a Bíblia. Hoje, irmão, nós perseguimos um ao outro por qualquer coisa. Você já viu? Eu vou te pegar, eu vou te matar, eu vou arrumar um revólver, a peixeira. Hoje, por qualquer coisa, as pessoas, elas querem tirar a vida um do outro, mas Jesus veio para te dar vida eterna, vida com abundância. A Bíblia diz que quando esse discípulo, ele ouve que Jesus ia morrer, ele disse: Senhor, o Senhor não vai morrer não, porque se for necessário eu morro contigo. Mentiroso. Quantas pessoas que se diziam que era crente, irmão, para ser crente você não pode andar no pecado. Para ser crente, irmão, tem que ter conduta. Olha a conduta dos crentes antigamente, irmão. Hoje virou uma bagunça, irmão. Hoje é um rebanho de crente frouxo. Hoje é um rebanho de crente frio, irmão. Café salobo, morno. Tu não é crente nem frio, eu vou te vomitar. Porque, irmão, ei, a sentença está lançada. Eu me encaixo nisso que eu prego. Se nós não vivermos uma vida de santidade, irmão, nós vamos para o inferno, irmãos. Se nós não termos caráter de crente, não adianta estar dentro da igreja, que é um conselho. Volta para o boteco, volta para o pecado, para a fornicação e vai para o inferno de uma vez. Mas se for para estar dentro da igreja, crianças, ei, futuros obreiros missionários, tem que ter santidade. Já não se prega hoje em alguns lugares esta palavra. Por quê, pastor? O irmão não vai dizimar mais, o irmão não vai dar dinheiro. Eu estou preocupado com o teu dinheiro, rapaz. Eu estou preocupado com a tua alma, ela é preciosa. Aleluia, irmão, Fá. Apaga a luz aí, irmão, Fá. O inferno é assim, irmão. O inferno é trava. Ei, tem gente, alguns cantores famosos que falam: eu quero ir para o inferno, o céu é quieto demais, inocente, não sabe o que está falando. Ei, põe a mão na tua consciência. Tu não vai viver para sempre, inocente. Um dia Deus vai requerer de você na tua alma o que você anda fazendo da tua vida. Cuidado, querido, não vamos brincar de ser crente. A Bíblia diz que quando Jesus fala com este homem: ei, olha para mim, igreja, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes, irmão, nós negamos Jesus? Hoje as pessoas, irmão, são fascinadas por uma pornografia. Crentes, hoje as pessoas são fascinadas por uma masturbação. Hoje as pessoas não são fascinadas em querer tomar a mulher do outro, estão de olho no homem, numa mulher que não é seu. Hoje as pessoas estão, irmão, doentes espiritualmente. Não pode pregar mais a verdade, vou sair da igreja. Ei, prefira estar no lugar onde há correção. Prefira ouvir a verdade do que uma mentira que fica te rodeando, querido. A verdade te liberta. Pedro não sabia desta verdade. Jesus disse: olha, antes que o galo cante, tu vai me negar quantas? 3 vezes. E Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximou-se dele de uma criada e disse: olha, tu pareces com ele. Ei, querido, nós somos feitos à imagem e semelhança de... Nós parecemos com ele, irmãos. Ei, querido, Deus, ele não habita em templo imundo. Irmão, olha para o pastor, não perde uma mensagem. Crianças, vitória, Jesus. Ei, vem para Jesus, irmão. Tem que largar o tabaquismo. Ei, vem para Jesus, tem que largar a cerveja, a maconha, a cocaína, tem que largar o pecado. Vem para Jesus
filhos têm que ter uma vida santa com Ele. Glória a Deus. Não adianta, gente. Às vezes, pastores, o pastor, estou desanimado. E tudo é a mulher, né, irmão? É a mulher que é o culpado. É a mulher, é a mulher, é a mulher. E eu falei com um camarada, falei, irmão, através do Espírito Santo de Deus me revela, coloca a tua casa em ordem. Deus quer tratar com você, irmão. Não é com a tua esposa, não. Deus quer tratar contigo. Irmão, hoje, irmão, já não se pode mais falar a verdade com o outro. Porque amanhã depois aquilo que você confiou em encontrar para alguém, até para certos pastores, eles vai para os outros, irmão. Já não temos mais confiança no outro. Pedro, ele não tinha peso, ele não tinha responsabilidade na sua palavra. Quando Pedro ele negou Jesus, a Bíblia diz que de novo, e saindo para o vestíbulo outra vez, viu ali ele estar criada de novo, e disse: olha, tu parece com ele. 1 Coríntios capítulo 3:16. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O que está habitando dentro de você, irmãos? O que está habitando dentro de você? Eu tenho um amigo pastor chegado, irmãos, parando, desanimando. Qualquer um não para não, irmãos. Nem que seja a última gota. Eu falo, Jesus, eu fui até o fim, eu suportei até onde eu dei conta. Mas não seja um crente covarde, irmão. Qualquer coisa que a gente quer parar, qualquer coisa a gente quer abandonar Jesus, sim ou não? Amém, briga. Eu estou com medo de vocês da glória, irmão. Aleluia. Glória. Isso, irmão, vitória. Qualquer coisa que parar, uma dorzinha da unha. Ai, minha unha, meu pé, dor de cabeça. Que é isso, irmão? Para de ser uma irmã relaxada, calça frouxa. Para de ser um homem mimimo, mimento. Ai, irmão. Ei, querido. Se nós não temos uma vida de santidade para com Deus, sabe o céu que nós vai, irmão? É o céu da nossa boca. Tem que ter vida, irmão. Hoje o evangelho está uma bagunça. Sabe quem está reinando em alguns lugares dentro da igreja, irmão? É Satanás, é o diabo que está reinando. Aqui não, diabo, aqui tu pega fogo. Não, irmão? Porque aqui tem vida, tem autoridade com Deus, irmão. Sabe a maior preocupação que eu tenho, irmão? Não é a alta santidade. A Bíblia diz: aquele que está de pé cuida para quem não? As pessoas já não estendem a mão mais para ajudar um outro. As pessoas só apontam, irmão, só criticam, irmãos. Às vezes, irmão, me dá nojo, me dá repulsa. Eu vejo algumas pessoas criticando, julgando, condenando. Você tem que ir lá e confrontar o pecado. Mas tem alguns mimadinhos, irmão. Pode falar não. Vou sair da igreja, eu posso ficar duro demais, né, irmão? Então vai para a igreja que é relaxada e vai para o inferno junto com eles. Ei, eu conheço alguns lugares, já falei isso e falo muitas das vezes, porque pastores que depois vai ouvir a live e vai ver pessoas em pecado, em adultério, amigado na frente da obra, em cima do altar, em pecado, de olho amigado com a irmã do outro, irmão. Uma bagunça, está tudo em cima do altar, irmão. Você acha que Deus está nesse negócio, igreja? Acabou glória, irmão. A glória é para Ele, a glória é dele. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, isso aqui, irmão, é responsabilidade. Sabe quem intercedia por nós antigamente? Era o sacerdote. Hoje nós temos livre acesso, mas nós não queremos. Quer ver uma coisa? Por que nós não oramos? Preguiça. Nós é preguiçosos. Nós não oramos por isso. Aí, oh Deus, perdoa o meu pecado, em nome de Jesus, amém. Vou dormir. Não tem vida com Deus, irmão. Não tem relacionamento com Deus, irmão. Anda cheio de diabo na mente, menos de Deus. Anda cheio de preocupação na mente, menos de Deus. Não tem uma palavra de ânimo para dar para o irmão. Não tem uma palavra para sustentar ninguém. Ei, irmão, você pensa que tá difícil? Está difícil agora? Deixa daqui mais uns 2, 3 anos, você vai ver, irmão. É aquilo que eu disse, a maior evidência da volta de Jesus não é rumores de guerra, não, irmão. Ah, Israel, não sei o que e tal. Não, não é isso. Sabe qual é a maior evidência da volta de Jesus? O esfriamento, a falta de amor. O amor vai se esfriando, irmão. Está na Bíblia. Só porque o cara pisou no pé do outro. Pisou no quê? Foi lá e meteu a peixeira dele, matou ele, irmão. Só porque ele pisou no pé. Eu já vi andarilho mendigo por causa de cigarro, 50 centavos lá, meter a peixeira no outro. Falei, rapaz, que é isso, Jesus? Então, irmãos, desculpa te falar nessa noite,
Se a tua conduta aqui dentro é uma e a tua conduta lá fora é de safado, tu não é crente. Tem que ser crente, irmão. Por quê, pastor? Sabe como que eu estou orando a Deus? Eu não estou pedindo a Deus para revelar a vida de vocês para mim, não. Eu estou pedindo a Deus para revelar a minha vida. Como que eu estou com Ele? Glória a Deus. Às vezes eu pergunto: Senhor, como que está a minha conduta diante do Senhor? Às vezes me dá revelação, me dá o dom da revelação. E eu? Será que eu estou bem com Deus? Ou será que eu sou mais um charlatão? Será que eu sou mais um fariseu, irmão? Não, irmão, é tempo de renunciar, porque a porta do inferno está aberta e muitos estão indo para lá, para o inferno. E a igreja não está fazendo nada. Nem glória a igreja dá, só dá quando perde. Ai, irmão, a igreja não está fazendo nada. A igreja está dispersa, está dormindo. Enquanto isso, o Senhor falou para o profeta: Deus está falando com alguém nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Volta ao começo, volta a praticar as primeiras obras. Valoriza a minha presença na tua vida, não saia dela, volta de novo, eu te aceito. Sabe qual é o nome que está ali, irmão? Igreja Pentecostal Jesus Cristo te perdoa, Ele te perdoa, irmão. Glória, aleluia. Olha para o pastor: ei, Deus ama o macumbeiro, Deus ama, ei, a lésbica, o viado, irmão, Deus ama o estuprador, Deus ama quem tira a vida dos outros. Ele só não ama aquilo que eles fazem, que eles praticam. Isso Ele não ama, Ele abomina. Não pode pregar isso não, irmão. Tem que pregar a Bíblia, é palavra. Porque se eu não pregar, eu vou ser cobrado do teu sangue naquele dia que eu não falei a verdade. Lá atrás, irmão, eu lembro quantas vezes eu ficava doidão, chapador de imundícia, de porcaria. Quantas vezes Deus me deu livramento. E hoje você vai ter medo do diabo, irmão? Irmão, crente que tem medo do diabo, irmão, é porque não está com vida com Deus, irmão. Crente que tem medo do diabo, irmão, é porque não tem vida, não tem renúncia à santidade com Deus. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas, irmão. Ei, o egocentrismo, a arrogância é tão grande que já não tem mais a sensibilidade do Espírito. Sabe o que, é que o pastor faz? Cala a boca. Fala: meu Deus, como o irmão está longe. O irmão era uma bênção, Senhor. O irmão pregava. Às vezes eu me questiono. Eu falo: Senhor, o irmão era uma bênção na tua presença. O irmão pregava a palavra. O irmão era uma bênção. A irmã era uma bênção. Voltou de novo para o chiqueiro, para a imundícia. Ei, Satanás, ele está às portas, irmãos. Satanás, ele procura as almas para levar para o inferno. E essa geração, infelizmente, uma vez perguntaram para Jesus: amém, igreja? Senhor, são poucos os que se salvam e muitos vão para o inferno. E ele disse: infelizmente. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz lá em Mateus 7, 24, Mateus 7, tem que ter Bíblia, viu, irmão? Crente tem que ter pelo menos versículo, irmão, engatilhado aqui, ó. Tem que ter pelo menos uma baia na agulha. Crente velho, 20 anos, 30 anos, 50, 1000 anos de crente, não sabe o versículo bíblico. Jesus disse, irmão, ó, para nós edificar a nossa casa dele sobre a rocha. Quando vinha luto, veio da tempestade, nós estamos firmes. Glória a Deus, aleluia. Conheço pastores que estão passando um vento tão grande com as esposas dentro de casa, irmão. Mulheres que não têm conduta de esposa, barraqueira, briguenta, não respeita o homem, não respeita o cabeça, a liderança. Homem que qualquer coisa quer descer o braço na mulher, quer machucar a esposa. Quem te constitui como delegado, advogado? E às vezes eu olho e falo: meu Deus, pessoas que estavam lá em cima, que eu admiro, tá assim nessa bagunça. Sabe por quê? Eu e a minha esposa, vem cá, minha dona, nós temos um relacionamento saudável, irmão. É, porque sempre há diálogo, sempre há diálogo. Minha filha, sobe aqui, minha filha. Olha como ela está bonita hoje, irmão. Ah, deu um grau nela, um talento nela. Olha, minha filha. Ah, toda linda. Aí não, uma vez perguntaram para mim: ah, pastor, quem tem dona é cachorro? Eu falei: eu sou o cachorro da minha dona. Aí, é até que a morte separa. Mas qualquer briguinha hoje, eu vou largar, vou arrumar outra. Que é isso, irmão? Eu vou largar, vou arrumar outro. A moda é essa, irmão. A moda é essa. Casou, não deu certo, arruma outro. Está errado. Segundo a Bíblia, você ainda continua casado com a primeira mulher. É Bíblia.
Então este homem, irmão, achava que ele era crente autossuficiente. Ele achava que ele era um cara de diaconia, mas não. Deus provou para ele: independente de quantas vezes você me nega, eu vou atrás de você. Independente de quantas vezes você deixa a minha presença vai de encontro a você. Aleluia, glória a Deus. E lembrou-se Pedro da palavra que disse Jesus: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saiu dali chorando amargamente. Quem é que já chorou, irmão, amargamente? Eu já passei alguns anos que eu fui para um monte, irmão, chorando. Deus me ajuda, eu não quero me desviar. Deus me ajuda, eu não quero sair da tua presença. Eu já passei alguns perrengues difíceis, irmão, chorando. Mas o interessante que eu acho, irmão, que alguns, qualquer luta já quer ir para o boteco, qualquer luta já quer ir para a zona de prostituição, irmão. Irmão, hoje as pessoas estão assim, irmão, conversa. Hoje é assim, ó. A mulher não pode saber a senha do homem, o homem não pode saber a senha da mulher. Que palhaçada é essa, irmão? Irmão, pedi ontem uma pizza, nós comemos uma pizza de boa. Eu falei: rapaz, é bobagina mesmo, é o diabo, é o Satanás, irmão. Aí a irmã falou lá comigo, que ligou, eu falei: a senhora, muito obrigado, que Deus abençoe. Já chegou. De nada, meu lindo. Eu falei: rapaz, que diabo é? Aí Beth olhou e falei: agora eu arrumei a cabeça. Agora eu arrumei. Mas a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica o lar ou a casa, mas a tola. Eu falei: oi, Beth, isso aí que diabo é isso? Isso aqui é bandeja do diabo. Isso é bandeja. E se nós não vigiarmos como cristãos, Satanás ele está assim 24 horas comprando, come. O pecado não dói, irmão. O pecado não dói mesmo não, mas é uma consequência. Romanos capítulo 6, 23. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a salvação e a vida eterna. Ele não te chamou para viver uma vida de imundícia, Ele te chamou para viver uma vida de santidade com Ele. Ei, querido, quando este homem sai amargamente, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, sabe por que Jesus procura? Cadê Pedro? Talvez você está aqui nessa noite, você teve tudo para dar errado, teus projetos, teus sonhos, mas Jesus está aqui para te perdoar. Jesus está aqui para te dar vitória, irmão. A Bíblia diz, irmão, que Pedro agora, irmão, está pescando. De repente, do outro lado, Pedro, Jesus está lá com um peixinho lá, irmão, assando. Ele está com o quê? Com peixe. Irmão? E ela acena do outro lado, irmão. Ei, Pedro agora estava no mundo de novo. Teve um dia que eu vi um pastor, irmão, pastor amigo. Irmão, segunda vez. O irmão está lá com a painha lá. Aí ele me viu, Pai Senhor, pastor. Ele, Deus abençoe, varão. Falei: meu Deus, aonde vamos parar? Vamos dar crente, irmão. Vamos andar crente. Vamos dar testemunho de crente. Sabe como Pedro estava no mar de novo, irmão? Pedro estava despido. Pedro só estava de sunguinha de novo. O pecado estava exposto. Mas quando ele chegou diante de Jesus, ele viu a santidade dele. A Bíblia diz que Pedro foi o primeiro, irmão, a pular na água e nadar e de encontro a Jesus. Sabe o que Jesus falou para ele? Pedro, tu me ama? E Pedro falou o quê? Eu te amo, Senhor. Tu me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. E quando Jesus fala pela terceira vez, Pedro ele fica triste. Pedro ele fica triste. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos, Pedro. Ele vai deixar para fazer a obra quando? Vai deixar para firmar quando? Pastor, você está jogando praga dos meus filhos. O Senhor está jogando praga na minha família. O Senhor está jogando praga na minha vida. Porque Jesus ele te entregou talento. Está enterrando o talento que é dele. Ele pode tocar, ele pode te cobrar. Aí o pastor fala: é mal interpretado. Não, irmão. Ei, que vida é essa, irmão? Nós viver aqui, irmão, isso é tudo em vão. Irmão, eu tenho a certeza que eu vou me encontrar com Jesus um dia, irmão. Eu tenho a minha certeza. Sabe, irmão, aqui é uma igreja séria, compromissada com o reino de Deus, irmão. Aqui não é casa de Baal, casa de demônios. Sabe por que esse templo está aberto aqui, irmão? É para que o nome de Jesus seja glorificado. E aqui o nome dele é glorificado. Em muitos lugares só oba, irmão. Ei, às vezes eu vou pregar em alguns lugares, o povo vem com tapinha nas costas. E
isso aí, pastor, isso aí eu falo longe de mim, para trás de mim, diabo, Satanás. Irmão, não aceita a bajulação de ninguém. A glória é dele, a glória é dele. Não aceita, irmão. A Bíblia diz que quando esse homem nega Jesus, Jesus tem um novo encontro com ele, irmão, a vida dele é mudada. Querido, para nós concluirmos, dentro do texto, a Bíblia diz, irmão, que este homem, quando ele vai morrer, lá em Roma, a Bíblia diz que ele estava na cruz, e falaram para ele: Pedro, Simão Pedro, qual que é o teu último pedido? Sabe o que ele falou, irmão? Me crucifica de cabeça para baixo. Eu, na minha consciência, pensando, falei: será que ele lembrou que ele negou Jesus? Ele ficou com aquilo remoendo. Não deixe o diabo te acusar, não, Senhor. Não deixe o diabo te acusar, igreja. Pecou, conserta com Deus. Pecou, volta, irmão, para Deus. Por quê, irmão? O evangelho não é isso aí, não, irmão. Ei, com todo respeito a algumas religiões, amém, igreja? Ei, o que adianta revelar a tua vida 1, 2, 3, 4, 5, 20, 50 mil vezes, tudo muda? O que adianta? Irmão, o que adianta? Eu estou dentro da igreja enganando e sendo enganado. Mas quando a evidência do Espírito Santo testifica, irmão, testifica no meio da igreja. Ele está aqui, irmão, testificando nesta noite que ele não abriu mão de você. Ele não abre mão de você. Ele te quer para perto, ele não te quer longe. Ei, a maioria das vezes está assim, irmão. As pessoas estão longe do Senhor. As pessoas já não amam mais a cruz. As pessoas estão dispersas, longe da cruz. Qualquer coisa a pessoa fala: eu vou descer da cruz um pouquinho. Que negócio é esse, irmão? Que evangelho é esse que a gente está ouvindo? Um evangelho de oba-oba, um evangelho de facilidade, um evangelho que não tem transformação, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho, irmão, que as pessoas não veem Cristo na nossa vida. Teve um dia que eu estava preocupado, saí de casa injuriado. Falei: Senhor, o Senhor não falou comigo? Senhor, fala comigo, Jesus, fala comigo. Usa alguém, usa o cachorro, usa a mula, usa o jumento, usa o mendigo, fala comigo. Pastor, Jesus usar o cachorro, Deus, irmão. Quem lembra de Balaão? Deus usou a jumenta para falar com o profeta rebelde. Falei: Senhor, quer seja taca, chicote, irmão. Ei, quem disse que surra mata ninguém? Eu, quando era mais novo, eu tomava surra, taca, não me matou, irmão. A Bíblia diz lá em Provérbios 3:12, se não me falha a memória, o pai corrige o filho que ele ama. Se ele está te corrigindo é porque ele te ama. Estou saindo de casa. Tem um camarada ali meio doidão, um rastafari ali doidão, ali que vem com o espelho ali, irmão. Aí eu falo assim, com respeito. E o cara: homem, assim te diz o teu Senhor. Tu pediu para eu falar contigo, eu falo contigo nessa tarde. Eu tenho agradado de ti. Eu falei: Jesus. E eu olhei para ele, a lágrima desceu, baixei a cabeça e fui andando. Falei: Senhor, obrigado. Por quê? Eu estava com vida diante de Deus. Mas nós temos falha, sim ou não? Sim. Nós temos falta com Deus, sim ou não? Sim. Nós pecamos todo dia, sim ou não? Sim. Mas a graça dele nos alcança. O que é graça, pastor? Nós não merecemos a misericórdia dele, mesmo assim ele nos ama. Irmãos, em nome de Jesus, não quero estar de paletó e gravata, com microfone bonitinho, igual pavão dentro da igreja e pro inferno, fazendo coisa errada lá fora, se achando que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo que está acontecendo, irmão, tudo. Para me finalizar, tem coisas que a gente vê, a gente fica indignado, sim ou não? Sim. A gente olhando para tanta maldade no mundo, imagina Deus que vê tudo, irmão. Porque Deus não desce fogo nesse povo, tudo e nada, tudo é a misericórdia dele, irmão. Glória a Deus. Eu disse outro dia aqui, irmão. Às vezes nós falamos assim, ó: Senhor, mata a macumbeira. E se a macumbeira fosse tua mãe, tu ia orar para Deus matar ela? Senhor, mata o traficante. E se o traficante fosse teu pai ou filho teu, tu ia orar para Deus matar ele? Irmão, nós estamos errados, irmãos. Nós precisamos conhecer Jesus. Eu vi no propósito de jejum e oração 24 horas, irmãos, no azeite, no óleo. Eu parei de orar no grupo, a garganta ficou ruim, travou tudo.
passando luta, batalha. Eu falei, meu Deus, será que os irmãos cumpriram o propósito deles? Será que eles estão orando? Sabe qual é a maior preocupação do pastor, irmão? Não é com o teu dinheiro, não é com o teu dízimo, não é com a tua oferta, é com a tua vida espiritual diante de Deus. Sabe por quê, irmão? A tua vida espiritual que vai testificar, irmão, naquele dia se você vai entrar ou você vai ficar de fora. Este homem que ele negou Jesus, este homem ele disse, eu não conheço, espragueçou Jesus. Eu vi o pastor falando, irmão, que algo lindo, interessante. Geração de Judas. Judas ainda pediu 30 moedas para trair Jesus. Hoje, irmão, por um ficar, por um momento, por deixar tocar as partes íntimas, enviar uma foto de nudez com o namorado um para o outro, irmão. Geração de Judas. Eu fiquei olhando aqui e falei, rapaz, que palavras. E é verdade, irmãos. Pastores com filho viciado em casa, dependente químico, não ora. Simplesmente pega, toma aqui, ó. Toma o crack, entra para dentro do quarto, fecha a porta, fuma, se mata, se droga. Eu falei, Jesus, que é isso? Pastores grandes, poderosos. Eu falei, Senhor, me ajuda para mim estar de pé, para que eu não caia. Você pensa que isso aqui é brincadeira, meu irmão? Isso aqui não é brincadeira. Irmão, em alguns países, em alguns lugares, não pode pregar a palavra, não pode pregar porque é morto. Aqui no Brasil a gente pode pregar o evangelho, irmão. A gente não prega. O pastor marca o evangelista, vai Pedro, Tiago e João, daí a pouco até o pastor desanima. Se o pastor marca uma coisa ou outra, daí a pouco não vem ninguém, daqui a pouco desanima. Não podemos parar, não podemos desanimar, irmão. Sabe por quê, irmão? Deus vai requerer de nós naquele grande dia, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quer um conselho, irmão? Eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite. Glória, aleluia. Mateus. É Mateus? Esqueci. Irmão Edson. Eu sei que há muitas percas, há muita batalha. Eu sei que por muitas das vezes o irmão pensa até besteira, tá? Espírito Santo, eu estou todo arrupiado. Eu sei que às vezes o irmão tenta até comparar a própria vida, mas não faça isso. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele te ama. Tu és amado dele, tu és escolhido dele. Ninguém vê o sacrifício que tu faz, a peleja. Ninguém vê, mas Jesus vê. Volta para Ele. Jesus não quer te ver longe, volta para Ele. Fica firme na presença dEle. Não, Jesus ele não abre mão de ninguém. Sabe qual é o papel de Jesus, irmão? É nos levar ao Pai, interceder por nós. Mateus 28, 20, ele disse o quê? Estarei convosco todos até a consumação do século, irmãos. Eu não vou dizer diretamente não, mas você sabe que Deus vai falar com você, porque tem coisas que o pastor tem que ter ética. Conserta a tua vida para com Deus. Deus não tem agradado da tua vida, da tua conduta diante dele. Você sabe que essa conduta tua vai te lançar no inferno. Você sabe que essa tua conduta vai te lançar no lago de fogo. Você sabe que não está agradando ao Senhor. Então Deus diz, conserta nessa noite enquanto há tempo. Conserta para com Ele nessa noite enquanto é tempo, porque ainda dá tempo. E o conselho que eu quero deixar para a igreja: olha para Jesus. Olha para quem? Jesus. Olha para Jesus, irmão. Não olha para quem caiu, para quem pecou. Ainda que você tenha um apreço, um carinho pelo seu pastor, um respeito por ele, permaneça aqui enquanto o pastor tiver vida com Deus. Agora, quando ele estiver na safadeza, saiba. Não aceite o pecado em lugar nenhum. Sabe por quê, irmão? É isso que está nos afastando de Deus. Então eu quero convidar a igreja: ter uma vida de oração, irmão. Medita mais na palavra, jejua mais, paga mais o preço, busca mais de Deus, porque você fica sensível. Essa semana passou, irmão, passei uns 3 dias de luta, o povo me xingando, mandando eu tomar não sei aonde, me xingando. Eu falei, meu Deus, que capetada do inferno é esse, Jesus? O povo tudo endemoniado, Senhor. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe, irmão, e o Pedrão fica aqui, irmão. Pedrão, sabe, irmão? Porque o velho homem, irmão, o velho homem, ele não morreu não, irmão. O velho homem, ele sabe nadar. Se nós não vigiarmos, o velho homem, ele quer sair de novo de dentro de nós. E é isso, irmão, que muitos crentes não entendem. Quando você tem que ter a mente de Cristo, quando você tem que ter um controle psicológico, irmão, estruturado dele, porque senão você fala besteira, você faz besteira, mas você está firmado em Cristo Jesus. A igreja sabe que está firmado, você está firmado sobre a rocha.
Você não está firmado sobre a areia. Qualquer coisa que você quer parar de existir. Não é tempo de desistir, igreja. O conselho que eu dou para a igreja de novo: olha para Jesus. Olha para Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Tem muitos pilantras, muitos safados pecando, apontando. Ele não é para ele não, irmão. Olha para Jesus. Pastor, eu não vou mais para a igreja por causa disso, por causa daquilo, irmão. Cuidado, olha para Jesus. Sabe por quê? Naquele dia o que Jesus vai falar? O que eu falei de você, o que eu pensei de você? Olha para Jesus, irmão. Não é tempo de desanimar. Não é tempo de brincar, irmão. Em nome de Jesus, irmão, vamos ter vida com Deus. Vamos zelar pela nossa salvação, porque é de graça, o preço foi pago. Mas muitos não estão valorizando, irmão. Muitos não estão valorizando o sacrifício do Senhor. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nessa noite. Amado Deus e eterno Pai, Santíssimo, Soberano, Deus que vê o oculto e profundo escondido. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que cadeias nessa noite estão sendo quebradas. Eu sou teu servo, eu sou profeta. No mundo espiritual eu vejo, meu Pai, uma luta, uma guerra, uma batalha travada. Mas o Senhor vai ajudar o teu filho, a tua filha. O Senhor vai ajudar a tua noiva, a tua igreja. O Senhor vai fortalecê-lo. Ó Deus, tu sabe que eu não, tu não, Senhor. O Senhor sabe que eu não prego com o meu amor, eu prego com o teu temor, com a tua misericórdia. Porque o meu amor é limitado. Mas a tua palavra foi pregada nesta noite. Eu quero liberar a vitória, eu quero liberar a bênção, eu quero liberar a providência, eu quero profetizar, eu quero profetizar, eu quero dizer que nessa semana Deus tem sinal para a tua vida. Nesta semana Deus tem providência profético. Como pastor, Deus sabe como Ele vai agir, Deus sabe como Ele vai trabalhar. Deixa Ele agir ao teu favor, deixa Ele trabalhar, fique em paz. Senhor Jesus, eu quero abençoar o teu povo em teu nome e abençoar a semana de cada um, entregar cada um debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Em teu nome eu vos abençoo e nós dizemos amém. E nós dizemos amém. Mais forte que é para Jesus, nós dizemos amém. Repita comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Bate palma para Ele nessa noite. Queridos, a palavra foi ministrada. Mediante esta palavra, tem alguém que está afastado, tem alguém que quer voltar para Jesus, reconciliar com Ele. Esta é a hora. Eu, como pastor, tenho que fazer este apelo. Pastor, eu quero voltar de novo para Jesus, eu quero renunciar de novo, eu quero entregar a minha vida para Ele de novo. Eu estou longe, eu estou afastado. Vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida. Vem aqui na frente que eu quero interceder pela tua vida. Você que está vivendo uma vida longe da presença de Deus, você que se afastou, que desviou do caminho dele, vem aqui que eu quero orar pela tua vida. Eu não vou insistir, mas que Deus possa te dar uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, quarta-feira